Olá, pessoal. Muito bem-vindos de volta a mais um programa, nosso último programa Mulheres em Movimento de 2025. Eu sou o Paulo, gerente de Cultura, Desenvolvimento e ESG. Eu estou vestindo uma camisa branca, eu tenho cabelos pretos, estou com o cordão do crachá e o crachá da empresa na cor azul. E estou aqui também com a Priscila, nossa convidada que vocês já bem conhecem, já estão habituadas aqui, que está com a gente nos nossos encontros desde setembro. Priscila, muito bem-vinda. Obrigada. A gente continua essa jornada de autocuidado, de autoconhecimento e entendendo como que as práticas que a Priscila vem trazendo para a gente, né, ao longo desses últimos 3 encontros e que finaliza nesse que estamos agora, como que elas contribuem para a gente nessa jornada de autocuidado, de autocompaixão, de autoconhecimento e especialmente já abrindo agora para o tema de dezembro, né, Priscila, a atenção plena, né, como que a presença no agora nos ajuda a lidar com a ansiedade, que é uma situação cada vez mais presente na vida de todos nós que estamos dentro dessa rotina, dessa correria, dessa vida na sociedade agitada. Então a gente traz como último tema dessa jornada que nós criamos com você, e obrigado mais uma vez por topar essa jornada com a gente, é o tema atenção plena. A presença no agora para a gente lidar com a ansiedade. Eu passo a palavra para você se auto-apresentar e audio-descrever, por favor. Obrigada pelo convite. Estou de cabelo preso, meu cabelo é castanho escuro, utilizo óculos, estou com um vestido branco e acessórios dourados. Muito bem, preparada para o ano novo que está chegando. Sim. Junto com a gente nós temos a intérprete de Libras que está com uma camisa preta num fundo branco e está com o cabelo preso junto com a gente aqui. Então, Priscila, a gente vai agora nessa jornada que vai trazer algumas práticas que nos ajudam a reduzir a ansiedade, o estresse no dia a dia. E práticas também que ajudam a gente a cultivar mais foco, mais equilíbrio e clareza mental. E aí eu já aproveito para dar um recado direto com quem está assistindo a gente, que é assim, estejam presentes agora. Estejam presentes com a gente nesse programa, porque é sobre isso que a gente vai falar, estar presente. Então dá uma afastadinha no celular, a gente sabe que a gente tem múltiplas vidas simultâneas com a tecnologia, mas dá uma pausa, né? Foca no presente, foca no agora e foca principalmente em você, porque é sobre você que a gente vai falar aqui, né, Priscila? Muito bom, Paulo, exatamente isso. E para a gente começar então focando no agora, gostaria de fazer mais uma vez uma prática de respiração, que nem a gente fez no encontro passado, só que dessa vez nós vamos focar única e exclusivamente na nossa respiração. Então vamos fechar os olhos ou baixar a nossa cabeça. Dessa vez eu quero que vocês concentrem bastante a atenção em cada parte do corpo de vocês. Então vamos começar pelos pés, sentindo os nossos pés encostando no chão. Vamos subir para as pernas, o peso que elas estão colocando para que os nossos pés eles fiquem no chão. Suba para a sua barriga. Perceba se você tem feito algum movimento de pressionar, de prender. Vamos deixá-la bem leve. Sempre que você expirar, foque em expandir a sua barriga. Vamos subindo agora para a cabeça. Tente perceber se você está franzindo a testa. Vamos descansar a língua que provavelmente está no céu da boca. Vamos trazer esse relaxamento muscular para o nosso rosto. Lembrando sempre de inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Inspirando, contando até 4. Segura. E expira, contando até 6. Sempre que expirar, sinta o ar saindo
e expira. Vamos inspirar uma última vez. Segura. E expira contando até 6. Quando se sentir pronto, pode abrir os olhos e voltando devagar, para que a gente consiga trabalhar nossa atenção plena neste dia. Como foi para você, Paulo? Como da outra vez, muito bom. Acho que é um bom exercício, inclusive, pra gente considerar antes de iniciar uma reunião. Sim. Porque geralmente a gente vem emendando, né? A gente vem numa maratona, diariamente. Sim. E aí a gente emenda uma reunião com outra reunião, com alguma tomada de decisão. É um bom exercício, eu diria, viu? Pelo encontro passado e por esse, eu diria, porque de novo, a gente chega na correria, trânsito, estaciona carro e vem correndo pro estúdio. Pausa um pouquinho, dá uma respirada, concentra em você, observa, né? Como você disse, vem subindo do pé, as pernas e tal. Muito interessante, eu gostei bastante do exercício. É como se a gente fizesse um scanner corporal, Isso. que aí a gente vai tomando essa consciência. E uma coisa que eu percebo é que a gente franze muito a testa, pelo menos eu fico franzindo muito, e isso daqui gera uma tensão terrível. Às vezes a gente tá mordendo muito e não percebe. Então sempre que a gente traz essa tensão, é o momento de, opa, peraí, tem alguma coisa errada, vamos voltar e tentar novamente. Perfeito. Então é importante já pra gente fazer essa introdução na atenção plena. Sempre que você quiser praticar em casa, foque na respiração, inspiração com 4 segundos e expiração com 6. A gente faz a expiração maior para dar mais aquela sensação das coisas saindo. Então ajuda a manter o corpo num estado que ele entende que não está em perigo. Então já diminui nossa ansiedade, nosso estresse, nossa afobação do dia a dia e ajuda a gente a ver as coisas com mais clareza. Então, acredito que é uma ótima ideia fazer antes das reuniões. Logicamente deve ter alguma explicação, porque acho que deve oxigenar cérebro, né? Sim, quando nosso corpo entende que nós estamos numa situação de perigo, e às vezes nem é um perigo real, quando a gente volta naquilo tudo, a gente começa a bombear mais sangue. Porque o que o nosso corpo entende? Ou eu preciso correr dessa situação, ou eu preciso lutar. E para as duas situações, eu preciso estar muito atento. Então, quando a gente faz a respiração, a gente tá mandando um sinal pro nosso cérebro de que tá tudo bem. Então, aí ele vai desacelerando e saindo desse modo sobrevivência. Aí ele entende que ele não precisa nem lutar, nem fugir, que tá tudo bem. Ótimo. Então, realmente existe a explicação biológica aí por trás. E aí, final de ano, gente, tem tanta coisa na cabeça, são as metas do ano que vem, são as coisas que aconteceram, aí junta com a autocobrança de, nossa, acho que não realizei tudo que eu queria esse ano, e aí a gente vira o ano e fala, não, esse ano vai ser diferente. Aí parece que chega no final do outro ano e fala, nossa, foi tudo tão igual, parece que o ano passou e eu nem vi, esse ano inclusive foi bem rápido, né, os processos aconteceram muito rápido. E a atenção plena vem com essa ideia da gente vivenciar a vida onde ela realmente acontece, que é no momento presente. Ah, mas estou no momento presente. Será? Será que a cabeça está exatamente aqui, nisso que a gente está fazendo? Ou está na reunião que aconteceu, ou que vai acontecer? Ou está naquilo que você falou ou deixou de falar? Sabe quando a gente está no banho e pensa naquela discussão e fala, nossa, eu devia ter falado isso daqui. Então, será que realmente estamos no momento presente ou estamos presos entre futuro e passado o tempo inteiro? Eu espero que você ajude a gente a ter essas respostas. Vamos para a autoconsciência, mas vamos construir essas respostas juntos. Quando eu trouxe a atenção plena, eu pensei bastante em falar sobre a ansiedade também, porque é aquela ânsia, às vezes, por um futuro que não chegou, por um futuro que talvez nem chegue, por coisas que talvez a gente pudesse ter feito diferente. E eu acho que isso casa muito com o final do ano, né? Com esse momento mais reflexivo que a gente tem sobre como as coisas estão e para onde as coisas estão indo. Então, nada melhor do que a gente fazer
essa autoanálise olhando para o momento presente. Coloquei aqui o que é o mindfulness, que é o termo que a gente utiliza para falar de atenção plena, mas eu sempre vou trazer num conceito de atenção plena, que é a capacidade de estar consciente do momento presente, com curiosidade e sem julgamento. Então, nossa mente ela funciona muito rápido às vezes. Os nossos pensamentos, eles fluem numa velocidade que às vezes a gente nem capta, só vê depois que aconteceu. E a atenção plena, ela traz essa ideia de eu posso olhar para tudo sem necessariamente me aproximar ou sem necessariamente julgar aquilo que está acontecendo comigo. Então, eu posso sentir medo e eu não preciso julgar esse medo, eu sei que ele está ali. Posso ter ansiedade, eu não preciso julgar, eu sei que ela está ali. Mas deixa eu chegar um pouquinho mais próximo para entender o que ela está querendo me dizer. Então, é simplesmente prestar atenção, de propósito. Atenção é uma coisa que as pessoas falam, eu consigo fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Tá. Mas o quanto de atenção você consegue colocar naquilo que você está fazendo? Que você vai direcionar muito mais atenção para uma coisa do que para outra, é inevitável. E o quanto de atenção a gente coloca de fato naquilo que a gente está fazendo? Vamos puxar um exemplo que você trouxe do celular. Rede social hoje é uma coisa que está presente na vida de todo mundo. Tem gente que dorme no celular e que a primeira luz que vê quando acorda não é a luz do dia, é a luz do celular. O quanto que isso impacta no nosso estado de presença? Quanto que isso impacta nas nossas interações? Quanto que isso impacta na nossa alimentação? Eu conheço muitas pessoas que comem assistindo. Muitas pessoas que estão no mesmo ambiente que outras pessoas estão aqui, no celular. Quanto que isso impacta? Você percebe isso no teu dia a dia? Eu particularmente vou falar pra você que eu sou um exemplo que conseguiu equilibrar. Então, assim, eu diminui bastante o meu consumo de redes sociais, porque justamente eu percebia esse ponto de atenção pra mim, assim. A hora que eu vi, eu tava lá já perdendo a noção do tempo de um feed que eu tava carregando infinitamente, porque ele não termina, tá? Não. Tem que lembrar isso, ele não vai terminar. É você que tem que pôr um ponto final. E aí eu acabei não colocando um ponto final, mas uma vírgula aí, né? Equilibrando minhas redes sociais. E aí hoje eu caminho mais para um LinkedIn, porque é o meu momento pessoal de carreira e tal. Uma rede que eu aprecio, mas ainda assim com muita moderação, sem notificações no aparelho. Isso é uma coisa importante. Notificação é um gatilho geralmente para você falar, puta, Sim, eu não posso perder o FOMO, né? Nossa, eu não posso perder. Chega uma notificação para mim. Então, assim, eu caminhei, eu consegui, tá? Eu consegui diminuir consideravelmente o meu consumo para estar mais presente justamente não diria somente o agora, assim, mas estar mais presente fisicamente também com quem tá comigo. Sim. Em casa, com os amigos. Então, assim, eu consegui fazer Legal. Acho que é interessante a gente trazer para o pessoal, porque acredito que nem todo mundo conhece a sigla do FOMO, mas é o Fear of Missing Out, que é medo de ficar por fora do que está acontecendo. E se você não é essa pessoa, provavelmente você conhece alguém que não consegue ficar fora das tendências e das coisas que acontecem nas redes sociais. E por que que isso é um problema? Por que que a gente está falando sobre isso? Porque as redes sociais, elas têm impacto diretamente na nossa saúde mental. Se a gente pega o TikTok, por exemplo, e acho que até o próprio Instagram, ele tem um sistema que ele passa sozinho agora os vídeos. Então você não precisa nem... Você não precisa nem correr mais. Você não precisa rolar, ele atualiza sozinho. E ele sempre vai te dar conteúdos que você gosta. O teu algoritmo, ele entende que você gosta e você fica lá. E aí você perde, de fato, a noção do tempo. Só que por que que isso é ruim? Quando a gente assiste esses vídeos, o nosso cérebro gosta. Ele é muito inteligente para umas coisas, mas ele vai querer poupar energia. Então, se eu tenho liberado o hormônio do prazer assistindo o vídeo, para que eu vou para academia para demorar para ter esse hormônio do prazer liberado no meu corpo? E é por isso que a gente tem um aumento do sedentarismo, um aumento da ansiedade, um aumento da depressão, porque todas essas coisas estão conectadas. E o que a gente vê em rede social? Comparação. É uma vida perfeita e a nossa vida não, mas aquela pessoa alcançou uma felicidade que nunca acaba, um relacionamento que é perfeito. É isso que a gente vê em rede social.
Não tô abominando, porque acredito que tem sim seus pontos positivos, que a gente precisa se distrair, mas o quanto a rede social impacta, e o celular no geral, né, impacta tua qualidade de vida hoje. Acredito que essa é uma das principais reflexões que a gente tem que fazer. Que o mindfulness, a atenção plena, ela vem no movimento totalmente contrário, que é, vamos olhar para o agora, não precisa ser corrido, e a nossa atenção precisa estar aqui. Enquanto nas redes sociais a atenção ela fica bem dividida, né? Tudo muito colorido, é tudo muito rápido. As pessoas não têm mais paciência de assistir um vídeo de 15 minutos. Eu acredito que tem gente que vai estar assistindo a gente aqui e a cabeça vai estar, ó, indo para outros lugares. E aí eu quero fazer um combinado com vocês que é, percebeu que a cabeça está indo para outros lugares? Volta para cá, porque a atenção plena vai ser fundamental para um 2026 diferente. Agora já explicamos o que é a atenção plena, mas o que não é esse mindfulness? O que não é a atenção plena? Esvaziar a mente completamente. Não é isso que a gente quer. Tem muita gente que se frustra porque fala, não consigo meditar, não consigo fazer respiração, porque minha cabeça sempre tá com muito pensamento. Só que a atenção plena não é sobre esvaziar a cabeça, não é sobre um controle mental absoluto e não é apenas para relaxar. A gente faz atenção plena e faz essas práticas, né, pensando em ter mais consciência também da nossa vida. A gente pode fazer quando estiver ansioso? Pode. Quando estiver triste, quando estiver estressado? Pode. Mas o intuito dela não é apenas esse. É que a gente consiga viver a vida de uma forma diferente. Porque mindfulness, atenção plena, é um estilo de vida. Não é apenas uma prática. Só que como todas as coisas que acontecem na nossa vida, a gente precisa exercitar. Porque senão a gente não consegue fazer. E é isso que eu quero propor para vocês agora. Um exercício. Trouxe pro Paulo. Olha a surpresa de novo para mim. Como teve lá em outubro. Obrigado. Mas esse a gente vai fazer junto, Paulo. O outro a gente fez junto, esse a gente vai fazer junto. E qual que é o intuito desse? No outro, a gente focou bastante nas situações e nos pensamentos. E na forma como que a gente poderia reagir e melhorar alguns desses pensamentos. Dessa vez, a gente vai focar especificamente nas emoções. Então, é um pouquinho mais fácil, tá? Então, vocês vão perceber que eu coloquei 5 emoções. Eu tirei o nojo para deixar um pouquinho mais fácil e coloquei a ansiedade no lugar, que aí a gente consegue pensar um pouquinho onde que essas emoções aparecem na nossa vida. Além de aparecerem no filme Divertidamente. Além de aparecerem no filme Divertidamente, exatamente. Inclusive, para quem não assistiu, recomendo os 2, porque o segundo traz emoções mais complexas, né? Então, é super interessante. Então, qual que é o exercício? Vocês têm as emoções aí, vocês vão colocar como que vocês sentem no corpo. Por quê? Porque a nossa atenção, ela fica muito voltada no que tá mais fácil. Então, é muito mais fácil eu conseguir prestar atenção no que está acontecendo de forma palpável do que eu prestar atenção numa coisa que está acontecendo na minha cabeça. Então, como que vocês sentem essas emoções no corpo? Vamos pegar um aí, Paulo, para usar de exemplo. Pode escolher. Qualquer uma delas aqui? Qualquer uma. Eu vou pegar a ansiedade. Tá bom. É bom que a gente já explica pro pessoal como que funciona, tá? Ansiedade. Aí o primeiro passo é como que ela aparece no corpo. Geralmente, a mão tende a ficar um pouco mais gelada, assim, né? Mais trêmula. As extremidades, na verdade, do corpo ficam um pouquinho mais trêmulas, eu sinto. Parece que eu perco a força na mão, assim, né? Ela fica um pouquinho mais... É isso, acho que ela fica um pouquinho mais trêmula e tende a ficar, parece, mais gelada também. Tá. Você sente mais alguma coisa? O que eu mais sinto, acho que é isso, viu? Fora o pensamento que é muito acelerado, assim, com uma dificuldade de um foco, assim. Que acho que eu fico pensando 1000 cenários, é tudo ao mesmo tempo aqui dentro. E a mão gelada ficando trêmula. E a mão trêmula, as extremidades, assim. Eu sinto dor de barriga, dependendo da situação. Aí eu percebo já que é ansiedade, às vezes eu sinto arrepio, depende muito do nível da ansiedade também, né? Mas eu sinto isso.
E quando que geralmente isso acontece? Quais são as situações que fazem isso acontecer com você? Acho que são situações desconhecidas, assim, quando foge um pouco do meu controle do que está por vir, ou se eu sei todo o passo a passo daquilo que está acontecendo ou não. Então, assim, vou até fazer uma analogia a uma paixão da minha vida, montanha-russa, assim, é como se fosse uma montanha-russa. Às vezes eu sei o que tá vindo depois da curva, às vezes eu não sei. E isso vai dando esse mix de ansiedade e adrenalina que sobe e desce o tempo todo. Eu acho que é por isso que eu amo tanto, inclusive. Mas acho que é isso que eu sinto, assim, a situação me mostra que eu sinto dessa forma quando eu tenho desconhecimento do todo, assim. Quando perde ali um pouquinho da noção do controle. Isso. Entendi. Isso. Legal. Por que que é importante a gente fazer esse exercício de reconhecer como que é no corpo e quais são as situações que acontecem isso? Nós também não fomos criados para estudar sobre as nossas emoções. Isso é fato. Tá surgindo agora esse movimento de trabalhar a inteligência emocional nas escolas, que bom, mas pelo menos no meu tempo não tinha, eu No acredito meu que no também seu tinha, também não também tinha. não, ó, eu entregando um pouco minha idade, então, né? Mas não tinha. Não tinha. E quando a gente entende como as nossas emoções acontecem no nosso corpo e quais são as situações que geralmente ocasionam isso, a gente tem um controle maior sobre nossos comportamentos, sobre como que a gente vai agir. E isso tem tudo a ver com a atenção plena se a gente considera que a atenção plena não é estar no momento presente. Se eu estou no momento presente, eu consigo trazer minha atenção para tudo que está acontecendo, seja no meu corpo, seja na minha mente ou seja ao meu redor. Então, quanto mais eu reconhecer isso antes das crises, antes de momentos mais tensos, mais eu vou saber lidar com isso quando acontecer no dia a dia. Então, por isso que é importante fazer esse exercício. E aí, para vocês que estão em casa, o que eu recomendo? Pausem aqui o nosso vídeo, façam todos e depois vocês voltam a assistir, porque vai ser muito importante já ter esse conhecimento prévio de como as emoções elas acontecem no corpo de vocês. O que tiver dificuldade, porque vez ou outra tem alguma emoção mais difícil, às vezes pode até pedir ajuda. Ah, como que você sente isso no teu corpo? Ah, é assim, eu sinto dessa forma também, vou colocar. Então é interessante para vocês fazerem esse exercício e já começarem esse processo de autopercepção. Eu tenho uma curiosidade que talvez ajude os nossos colegas que estão assistindo também. Por exemplo, eu tô olhando o medo. E aí, o que eu sinto e as situações que me fazem sentir isso, eu vejo muita similaridade com a ansiedade. Isso é natural, de repente, uma emoção ser muito próxima uma da outra na forma como a gente sente ela e as situações que fazem a gente sentir? Total, a sua pergunta ela é muito válida, porque medo e ansiedade geralmente vão parecer a mesma coisa, porque elas tendem a despertar a mesma área do nosso cérebro, que é aquela área do estou em perigo. Como que a gente faz essa diferenciação? O medo é o perigo das coisas reais. É o perigo daquilo que está na minha frente. Tenho medo de barata. A barata tá aqui, tenho medo. É diferente de sentir o cheiro da barata. Tô com ansiedade porque eu acho que vai ter alguma coisa aqui. Então, a ansiedade, ela antecipa. Ela prevê muitas possibilidades. O medo é o real. Então, eu tenho medo de barata, a barata tá aqui, eu estou com medo da barata. Acho que deu pra entender? Ficou claro? Deu. De alguma forma são complementares. Uma antecipa a outra, tá bom. Exatamente. As duas são muito importantes, mas a ansiedade, ela antecipa alguns cenários que nem vão existir. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Legal. E aí, já trazendo a correlação da atenção plena e da ansiedade. Por que é importante a gente entender como funciona a ansiedade? Porque a gente consegue utilizar a atenção plena para diminuir essa ansiedade. Por quê? Porque geralmente a nossa cabeça está no futuro, é aquilo que você trouxe, os pensamentos ficam muito acelerados e a gente não consegue focar no que está acontecendo e o nosso corpo fica em alerta. Eu costumo falar que a gente tem que lidar com a ansiedade de duas formas diferentes. Quando a gente está em crise e quando a gente não está. Como que eu faço essa diferenciação? Quando eu estou numa crise, eu às vezes tenho falta de ar, às vezes tenho muita dificuldade para respirar, para conseguir concentrar os meus pensamentos. O
Quem já passou por crise de ansiedade, eu acredito que vai conseguir fazer melhor essa conexão. É aquele momento que eu não consigo saber o que eu vou fazer. Esse é o momento da crise. O que é a ansiedade fora da crise? Quando eu estou sentindo que os pensamentos estão acelerados, mas eu ainda consigo raciocinar, eu ainda consigo elaborar algumas coisas. É importante saber essa diferenciação, porque a gente vai agir com a atenção plena de maneiras muito diferentes nas duas situações, tá? Então, a atenção plena, ela serve como um freio consciente que fala, opa, volta a tua atenção para cá. Tira a sua atenção de todos os cenários que você está criando e foca no que você tem agora, que é o momento presente. Então, vamos fazer uma outra prática agora, que é a da observação dos pensamentos. Todas essas práticas que eu estou trazendo são práticas de respiração que ajudam a gente a ficar no momento presente. A atenção plena não necessariamente é exercício de respiração, tá? Da mesma forma que também não é exercício de meditação, mas cada um encontra a melhor forma de praticar a atenção plena. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem mais uma vez? Fecharem os olhos, porque a gente vai trabalhar com visualização. E eu quero que vocês percebam quais são os pensamentos que passam na cabeça de vocês. Talvez são pensamentos de, nossa, preciso entregar um relatório. Nossa, tem tanta coisa para fazer em casa. Deixem vir todos os pensamentos. Não tentem pegar um ou outro ou julgar o que vocês estão sentindo. O momento agora é de observar. Imaginem que os seus pensamentos são como nuvens no céu. As nuvens têm formatos diferentes. Elas passam em velocidades diferentes. E o que a gente pode fazer? Olhar para eles, porque eles estão bem distantes da gente. Só que você não precisa nem afastar esses pensamentos, nem segui-los. Você só precisa olhar. Quero que vocês olhem para eles e observem como que eles vão se distanciando aos poucos e outros vão aparecendo. E como eles fazem esse movimento de aparecer e desaparecer. Cada um com a sua forma, cada um com o seu tamanho, mas sempre como nuvens. E as nuvens, elas sempre vêm e vão. Você não precisa se apegar a nenhum deles. Você não precisa trazer para perto. Só precisa continuar vendo como nuvens. Vêm e vão. E quando você se sentir pronto, você pode abrir os olhos. Agora, eu quero que você perceba como que foi esse exercício. Por quê? Quando a gente olha para alguns pensamentos, às vezes eles são muito desconfortáveis. Tem pensamento que tem muito esse poder de trazer ansiedade pra gente. Então, se você em casa, no trabalho, tá assistindo esse vídeo e sentir um pouco mais de ansiedade, eu quero que você faça uma outra prática agora, que é colocar as suas mãos numa mesa, nas suas pernas, e você vai puxar um sorriso interior. E como que é esse sorriso interior? Não é aquele sorriso que a gente dá para foto, que é assim. Esse não. A gente vai puxar um sorriso. Então, como que é isso? A gente vai fazer assim, ó. E eu quero que você fique nessa posição até se sentir um pouco mais calmo. Se for necessário, pode pausar o vídeo e lembrar de colocar as suas mãos em cima de uma mesa ou nas pernas e puxar esse sorriso interior. O sorriso que não mostra os dentes. Por que que eu trago essa prática do sorriso? Porque, mais uma vez, o nosso cérebro muito inteligente entendeu que o sorriso que a gente mostra os dentes é um sorriso social, é um sorriso de foto. Então não traz nada assim, nossa, uma sensação de bem-estar. Mas quando a gente
traz o sorriso interno, que é o sorriso Mona Lisa, que a gente costuma dizer, ele acaba liberando um pouquinho de bem-estar, um pouquinho de sensação de calma. Então, sempre que se sente um pouco mais ansioso, dá para trabalhar com o sorriso Mona Lisa para ajudar nesse processo. Porque o nosso cérebro entende que ele é ok, ele traz essa sensação de tranquilidade. Então, acredito que pode ajudar. E aí, voltando aqui, trouxe mais algumas práticas de dia a dia, porque a atenção plena é um estilo de vida, é uma coisa que a gente tem que escolher fazer todos os dias, porque a nossa mente ela vai dispersar. É inevitável. Nós vivemos numa sociedade onde a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é totalmente natural. Só que o que a gente vai fazer que vai nesse movimento contrário? Tem coisas da nossa vida que são no piloto automático e que talvez elas tenham que continuar. Então, por exemplo, quem já dirige há muito tempo não fica pensando, agora eu preciso trocar de marcha. Agora eu preciso dar a seta. A gente espera que as pessoas deem a seta, às vezes as pessoas... Por favor. Às vezes as pessoas não dão. Mas é uma coisa que flui, você não precisa mais ficar pensando, agora eu preciso tirar o pé do acelerador. É condicionado, né? Isso, e tudo bem. Faz sentido ser assim, porque a nossa atenção vai para outras coisas. Que outras coisas? O trânsito, se tem alguém passando, se eu preciso tomar alguma outra atitude. Então, tem atividades no nosso dia a dia que elas precisam ser mais automáticas mesmo. Mas quando a gente vai tomar uma decisão, quando a gente precisa olhar mais para as nossas emoções, é interessante que esse movimento ele não seja automático. Porque senão você vai continuar repetindo os mesmos padrões. E aí entra ano e sai ano e você fala, por que tá tudo igual? Porque você não sai do piloto automático. Então, quais são as outras estratégias que a gente consegue aplicar no nosso dia a dia e que ajudam nesse processo? Mini pausas. Então, você trouxe, seria interessante fazer essa prática antes de reuniões. Por que não antes de tomar decisões estratégicas também? É natural que quando a gente vai tomar alguma decisão, a gente já tem uma opinião formada. Porque talvez a gente já tenha vivenciado algo parecido, ou ouviu em algum lugar, e aí às vezes a pessoa chega e fala assim, não, isso não vai dar certo. Só que eu nem pensei, eu nem olhei com curiosidade para aquilo que a outra pessoa está trazendo. Então por que antes de tomar algumas decisões mais importantes, a gente não faz essa pausa, esse momento de presença, talvez um pouco de respiração para ajudar nessa conexão? Por que não incluir isso no nosso dia a dia? É uma dica que fica aí para vocês começarem a colocar isso em prática. Faz sentido, Paulo? Faz total. E aí eu tô até pensando aqui, às vezes 2, 3 minutinhos que você se dedica para esse processo, que vale todos os 50 que estão pela frente para você tomar uma decisão mais assertiva e mais justamente presente no agora, né? Sim, exatamente. É um investimento. Esses minutinhos antes é um investimento. Exato. Que a gente acha que é perda de tempo. E não é. Não é. Porque o movimento do agora é uma produtividade nota 1000. Mas eu não consigo ser produtivo se eu não consigo focar no que de fato importa e no que interessa. E a gente só faz essa diferenciação experimentando, né? Então, fazer essas mini pausas. Eu gosto muito de utilizar também âncoras corporais. Então, eu não posso parar para respirar agora. Eu não tenho como tirar 3 minutos, fechar o meu olho aqui e ficar respirando e imaginando que meus pensamentos são nuvens. Mas eu posso sentir os meus pés no chão. Isso me conecta com o presente, porque eu estou sentindo os meus pés no chão. Eu posso sentir a minha postura. Eu posso sentir se eu estou fazendo força. Então, diariamente, porque eu tinha muito costume de morder também, de ficar assim o tempo inteiro, é uma prática que eu preciso fazer todos os dias. Opa, peraí, será que eu estou prendendo? Será que eu estou caminhando numa velocidade que eu deveria estar caminhando? Será que eu estou falando na velocidade que eu gostaria? Então, as âncoras corporais, elas conectam mais rápido. E lembra que eu trouxe que a gente precisa diferenciar o que a gente faz quando tá numa crise e quando não tá? Quando a gente não tá numa crise, a gente trabalha com esse tipo de exercício de reconhecer emoção, pensamento, quando acontece. Quando a gente tá numa crise, a gente foca em sensações físicas, em sensações corporais, em coisas que a gente vê, que inclusive é o que eu coloco aqui no ambiente. Então,
tô tendo uma crise de ansiedade, ou tá com um amigo tendo uma crise, o que que você pode fazer? Vamos fazer um exercício de visualização. Fala aqui no ambiente 5 coisas que você tá vendo. Porque vão ter 5 coisas onde você está. Ah, tem uma parede cinza. Tem uma TV. Tem um microfone. Isso tira a pessoa do foco nos pensamentos e joga a pessoa no foco no presente, no que está acontecendo naquele ambiente. Então, isso já vai ajudando a pessoa a sair desse fluxo. E automaticamente a respiração vai dando uma equilibrada. Tá, você trouxe 5 coisas que você viu. Agora eu quero que você toque em 4 coisas. A pessoa já vai precisar, talvez, dar uma andada para tocar, mas tudo dentro daquele mesmo ambiente. Encontrou as 4 coisas? Agora eu quero que você ouça 3 coisas. E aí eu não tô falando de sons óbvios, mas sons que sejam mais... Que passariam despercebidos? Isso, como o som do ar-condicionado. Tá. Então eu ouço o som do ar-condicionado, eu ouço o mouse, eu ouço o barulho que o meu brinco fez agora que balançou. Então são sons que não são tão óbvios e que a gente precisa focar nossa atenção nisso para conseguir perceber. Fez o exercício das 3 coisas, agora 2 coisas que você cheira. Já vai ficando mais difícil. Então tá, eu preciso agora tirar o meu nariz daquela respiração super acelerada e focar em 2 coisas que eu cheiro. Achou? Agora uma coisa que você prova. Que a gente consegue usar os 5 sentidos e trazer a pessoa totalmente para o momento presente. Então, essa daqui eu uso muito quando existem pessoas que estão em crise. Outra que eu uso muito e que funciona, uma pedrinha de gelo na mão. Porque o gelo, ele já ativa logo as nossas sensações, né? Porque ao mesmo tempo que ele é gelado, ele dá uma queimada. Então, a gente fazer esse exercício de segurar o gelo ajuda muito nessa regulação emocional também. Então, tá em crise? Coloquem sempre isso na cabeça de vocês. Tá em crise? É momento da gente focar em sensações corporais e no ambiente. Não está em crise e quer evitar, porque a gente não precisa viver só de remediar, tá, agora é o momento de pensar sobre isso. E é uma coisa que a atenção plena, ela nos proporciona. Faz sentido? Total. É uma espécie de contagem regressiva, né? É uma contagem regressiva, diria eu, para um bem-estar aí naquela hora, naquele momento. Exato, exatamente. E que ajuda nessa questão de deixa eu observar o meu ambiente. Então, inclusive, se vocês quiserem fazer em casa agora, mesmo não estando em crise, espero que É um baita ninguém exercício esteja, interessante. um belo de exercício para fazer. Até para a gente aprender a contemplar outras coisas também. A gente passa tão corrido na vida. Eu adotei uma cachorrinha recentemente. E tem sido uma experiência tão boa sair para passear, porque a minha cabeça ela só foca nisso. Então eu consigo perceber se o céu tá claro, se o céu tá como se fosse chover, as flores, o vento. É Posso te falar uma sensacional. coisa? Que eu falo, quando eu vou passear com a minha, não é eu que levo ela pra passear, é ela que me leva pra passear. Sim, Eu brinco isso, sabia? sim. Porque é um momento que eu só tô ali por ela, e aí onde. E ainda eu brinco até assim, onde ela quer ir, ela vai. Eu vou seguindo ela com a coleira ali, porque é o momento dela, mas com isso eu vou pra esse momento, assim, pra me conectar. E aí é uma relação super gostosa. É com pet, né? Então. Sim, exato. Eu ouço muitas vezes as pessoas falando no consultório: ah, eu tô tão cansado, eu chego em casa, o meu filho quer brincar. Mas quando que você vai ter uma outra oportunidade de se tornar criança de novo? Se não for brincando com o filho. Então, por que não pegar esses momentos que a gente considera triviais do dia a dia e transformar em oportunidades de estar no momento presente? O quanto que a gente não aprende com isso e melhora a nossa qualidade de vida também. E aí é onde a gente percebe o que faz sentido, o que não faz, quais são os nossos limites, o que deixa desconfortável. Porque às vezes a gente entra num ambiente, se sente tão desconfortável e não entende o porquê, mas também não se preocupa e vai.
Só que quando a gente traz essa atenção plena, a gente consegue perceber. Justamente porque ela não é focada só em trazer esse bem-estar de relaxamento, mas é focado na consciência, que é o que a gente tem trabalhado, inclusive, ao longo desses encontros. Então faz muito sentido a gente fechar a atenção plena, porque é exatamente sobre o estado de consciência. Consciência de si e consciência do que tem acontecido também. Então, queria até propor de fazermos uma semana de atenção plena. Que vocês escolham uma refeição, olha que a gente faz várias, uma refeição para focar exclusivamente em atenção plena. Como assim? Porque às vezes a gente come rápido. Qual é a temperatura dessa comida? Qual é o sabor? É amargo? É doce? É salgado? É apimentado? Quais são os ingredientes, será, que tem nessa comida aqui? O que eu consigo sentir? Qual que é a textura desse alimento? E aí a gente vai fazendo esse exercício. E é ótimo para diminuir o comer emocional, porque a gente tem fome emocional às vezes, então não é nem porque eu tô com fome, é porque eu quero comer, e aí come, parece que nunca sacia. E é ótimo também para o nosso intestino entender que ele está saciado, o nosso estômago. Porque isso vai depender também do quanto que a gente mastiga aquele alimento, do quanto que a gente manda essa mensagem para o cérebro. Então, façam esse exercício de escolher uma refeição por dia para fazerem a atenção plena. E aí depois compartilhem com os amigos, com a liderança, como que foi esse exercício. Que às vezes a gente não tá nem no celular, mas a gente tá conversando e tá assim, ó. Ou a gente não tá nem conversando, mas a cabeça trabalha tanto de pensar em tanta coisa que tá só assim comendo. Acabou a comida, às vezes morde a língua, morde a bochecha. E nem lembra o que tava comendo direito, não se recorda do sabor. Comendo. É. Exatamente. Então, fazer esse exercício é muito importante para colocar a atenção plena no nosso dia. Eu lembro que quando eu comecei a estudar atenção plena, eu falava, gente, mas é muito difícil. Nossa, mas eu não consigo lavar uma louça sem assistir alguma coisa. E é uma prática difícil. Mas se o único momento no meu dia que eu posso praticar é enquanto eu lavo a louça, então eu vou prestar atenção no peso do que eu tô pegando, na temperatura da água, na textura da esponja na minha mão, nas bolhas que o detergente talvez faça. Então dá pra gente aplicar atenção plena em qualquer coisa da nossa vida. Só que a gente precisa ter essa curiosidade e ter essa intenção de fazer. Porque se a gente não tiver, não vai funcionar. Outra coisa que eu gosto de propor, atenção plena no banho. Ou o primeiro do dia, ou o último do dia, para que você consiga focar qual é a temperatura dessa água que tá caindo no meu corpo, qual que é o cheiro desse sabonete. Tem gente que gosta de acender vela. Adoro tomar um banho com a luz apagada e a vela acesa, que já deixa um ambiente mais tranquilo também. Então, qual é a textura desse sabonete na minha pele? O que eu sinto? Tira a gente daquela programação de, deixa eu programar mentalmente o meu dia de amanhã. E foca em, esse aqui é o meu momento de relaxamento. Então a gente não precisa de muito. A gente não precisa de vela, a gente não precisa sair da nossa casa, a gente não precisa meditar, porque tem gente que não gosta e tá tudo bem. Mas a gente precisa querer e ter essa curiosidade de encontrar estratégias para fazer atenção plena. Você consegue pensar em alguma no teu dia a dia? Precisa ser intencional, né? Precisa ser intencional. E uma vez que a gente consegue, pela intenção, proporcionar, a gente consegue extrair tudo que aquele momento tem para nos proporcionar? Seria isso? Sim. Porque, por exemplo, você descrevendo um banho, parece um daqueles banhos de filme, né? Tipo, né, a água tá caindo numa temperatura, e o sabonete que tem um cheiro, que acendeu a vela pro banho ficar mais confortável ali. Parece uma cena de filme, de série, né? E não é, na verdade, né? Não é. Porque tá ao alcance de todos nós. Basta ter a intenção de. Eu tenho alguns momentos assim, não me julgue. A hora da louça é uma hora que eu me desconecto do mundo. E de fato, é uma hora que
que eu fico só comigo ali, naquele momento ali, lavando a louça e tal. Porque eu não sei explicar, mas é um momento que me reseta, assim. Não sei explicar, de verdade. E é por isso que o bom é de quem mora comigo, porque aí eu lavo a louça, né? Pode praticar atenção plena sempre. Mas aí também eu não cozinho. Então, mas aí eu lavo a louça. Mas é o meu momento. É o momento que eu aprendi naturalmente esse processo. E cada um escolhe o momento que faz mais sentido. Já eu prefiro cozinhar, então. Mas é mais doce, eu não gosto tanto do salgado. Mas quando eu tô fazendo meu doce de final de semana, só sou eu, a minha cozinha e a minha batedeira. Entendeu? E eu tô muito feliz, porque eu estou fazendo só aquilo. Então a gente pratica atenção plena não é para alcançar algo, é para fazer aquilo que a gente tá fazendo. Porque a gente faz tanta coisa pensando em outra, é que nem uma imagem. Eu não sei se você já viu, mas é uma imagem de uma pessoa que tá deitada e na cabeça dela tá o balãozinho do ônibus. Aí quando ela tá no ônibus é o balãozinho do trabalho. Aí quando ela tá no trabalho é o balãozinho da casa. Então a gente tá fazendo uma coisa pensando na outra, muitas vezes. E muitas vezes porque a gente precisa. Então quando a gente consegue encontrar esses pequenos momentos para fazer essas práticas, a gente tem que valorizar também. Porque é assim que a gente muda. Sim, voltando até na hora do passeio do dog, né? É um momento que eu não levo o celular, por exemplo. Porque eu não quero ler mensagem agora, não quero atender agora. A hora que eu chegar em casa, eu vejo. Sim. Né? Então, assim, em alguns momentos eu consigo separar bem mesmo. Sim. Dá pra fazer. E eu trago até uma imagem aqui, que é pra gente criar as nossas próprias âncoras. Então, da mesma forma que uma câmera observa sem julgar, a gente pode observar também as nossas emoções, os nossos processos internos, os nossos processos externos, sem julgar. Apenas observar, que nem uma câmera faz. A gente pode olhar para um farol e pensar que ele guia a gente com clareza no meio ali das tempestades. E a gente tem que lembrar que é um treino. Eu não vou falar para você que mesmo estudando atenção plena há 2 anos, eu sou a super pessoa que faz atenção plena, porque eu não sou, porque é um treino. E se a gente não treina, a gente não melhora. E a ideia não é sempre melhorar, então a gente precisa treinar. E é natural que algumas pessoas até se culpam e falam, mas esse negócio de atenção plena não é para mim, porque quando eu tô tentando fazer, a minha cabeça desfoca. Tá tudo bem, a cabeça vai desfocar. Mas o que a gente precisa fazer? Volta. Não julga. Se desfocou, tá tudo bem, não julga. Isso acontece muito na hora de dormir. Tô deitada, aí a cabeça começa, nossa, amanhã eu tenho isso pra fazer. Aí eu falo, tá, deixa eu pensar aqui nas coisas que eu tô ouvindo. Que barulho que eu tô ouvindo aqui, o que tá acontecendo. E aí vem de novo, isso, tá, calma, deixa eu voltar. Então é um processo de muita paciência, mas que vale a pena, porque a gente sai desse fluxo de ansiedade, desse fluxo que fala que a gente precisa fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, e a gente passa a focar naquilo que realmente importa. Porque quando a gente tem atenção plena, a gente entrega um bom trabalho, a gente tá atento às relações. Quantas vezes a pessoa que a gente gosta tá ali conversando com a gente, a cabeça destoa assim, depois volta e você não sabe o que a pessoa tava falando. E aí você faz, Você foi pra lua e voltou, né? E a pessoa lá falando super empolgada e você, nossa, eu não faço a menor ideia do que essa pessoa tá falando comigo. Então, isso ajuda nas nossas relações, ajuda no nosso trabalho, na nossa carreira. E casa com tudo que a gente já vem trabalhando. Ajuda no nosso estresse, ajuda na nossa ansiedade. Ajuda num contexto inteiro, né? De saúde mental, de saúde física. Então, que neste novo ano, e que nesse final de ano, por que não começar agora? Não precisa esperar o ano virar. A gente consiga vivenciar mais a atenção plena no nosso dia a dia. E viver o presente, não espera o ano que vem. E viver o presente, né? Exato. Eu tenho uma curiosidade que eu queria voltar no termo da ancoragem corporal que você comentou. E aí você deu um exemplo, né? Sinta os pés no chão, talvez funcione pra você e tal. Não existe certo e errado, né? Talvez eu unir minhas mãos pode ser uma ancoragem corporal, é isso. Pra qualquer pessoa, o ideal é que, assim, se aquilo foi uma situação, um movimento que você fez, que fez você se perceber,
você achou sua ancoragem corporal. Exato. Mais ou menos isso? É Tá bom, exatamente isso. legal. Porque aí cada pessoa vai entender o que que funciona, o que que não funciona. Contanto que a gente não machuque o corpo. Sim. Porque tem algumas pessoas que acabam fazendo, mas contanto que a gente não machuque o corpo, a gente pode encontrar qualquer ancoragem O que faça ponto é, sentido. qualquer que seja essa ancoragem, esse movimento que você faça, que ele te dê a consciência para você lembrar de você ali. É isso. Isso, tem gente que gosta de amarrar uma fitinha Tá. e ficar puxando, às vezes. A gente pode utilizar até ancoragens diferentes, então deixar na tela de bloqueio do celular, porque já ajuda a lembrar e é uma coisa que a gente olha muito. Sim. Então, acredito que faz sentido cada pessoa entender o Tá. que funciona. Então pode ser um acessório, inclusive. Uma fitinha, a aliança. Pode Então ser. peguei na aliança aqui, lembrei que eu tô aqui agora. Exato. Ah, legal. A gente só precisa escolher e quando a gente for fazer, tem que ser com intencionalidade. Eu preciso ter intenção naquilo que eu tô fazendo. Pra não virar um toque, né? Isso. Tá bom, Exato. ok. Isso. Curiosidade sanada. E bom. Eu sinto dizer, mas o nosso encontro está chegando ao fim. Sim. Não diferente do que foi em setembro, em outubro, em novembro, o tempo voou aqui. Quero te agradecer demais pelas trocas, por tudo que você trouxe pra gente ao longo dessa jornada, que olha muito pro autocuidado, pra saúde mental, pro agora. E aí, assim, digo por mim que participei ativamente aqui desse papo com você, Priscila, deixar esse tema por último é o famoso fechar com chave de ouro. Sim. Porque é preciso estar no agora, viver o agora, se sentir nesse agora, né, no presente, para que tudo aquilo que a gente veio falando desde setembro para cá aconteça de fato e que a gente consiga extrair o melhor disso. Então eu quero te agradecer demais essa jornada de disponibilidade, de construção e de troca aqui com a gente. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, espero que faça sentido para vocês. Está fazendo, vamos relembrar a jornada que a gente criou dos 3 programas especiais, de vir para o estúdio, né, e trocar isso com você, foi uma resposta do porque estava fazendo sentido para o nosso público. Lá em setembro, quando nós convidamos você para participar, a reação foi muito positiva, e o sentimento que nos trouxeram foi: nossa, podia ter um pouco mais de prática, podia trazer. Então a gente criou, não um, mas 3 programas para a gente falar sobre isso, e acredito que a gente conseguiu fazer e falar com muita propriedade por você, que trouxe isso, que fala muito bem sobre os temas, e aí é por isso que a gente te agradece dessa parceria e dessa construção até aqui. Que fecha o ano de 2025 com a gente. E aí eu aproveito a sua presença aqui para falar com o nosso público, inclusive, que o programa Mulheres em Movimento, que nasceu há pouco mais de 5 anos, ele vem se transformando, né? Ele iniciou como um programa que fomentava momentos de trocas do universo feminino, né? Era um bate-papo, era trocas da mulher para mulher, sobre aquilo que elas têm em comum e os desafios, mas o programa ele é em movimento, né? Ele foi se estruturando, ele começou interno, ele foi pro externo, né? Ele contemplou os nossos stakeholders para fora para fora da empresa, e também em algum momento, né, nessa jornada a gente entendeu que assim, não é sobre as mulheres conversarem do universo feminino, é sobre convidar todo mundo para esse universo, né? E aí isso aconteceu, essa jornada vem acontecendo do programa, e a gente está diante de mais um movimento desse programa, que é a mudança do formato, e aí foi muito legal porque a gente veio do outubro, novembro e dezembro num formato diferente, que é aqui já com você no estúdio, trazendo práticas mais fáceis, mais, né, de se aplicar no dia a dia, e para 2026 esse programa ele fica em movimento, ele permanece em movimento, e a gente volta ele com novidades para as nossas colaboradoras e colaboradores, e que a partir de 2026 a gente olha ele num novo formato e entrega ele, constrói valor para os nossos colaboradores num novo formato. E é isso que eu consigo já antecipar aqui para a gente fechar 2025 com chave de ouro, presente, no agora, mas também olhando uma construção futuro para 2026. Então tem mais movimento vindo por aí nesse programa. Então eu agradeço você pelo ano aqui, te desejo um ótimo 2026 para você, para sua família.
Pra você também. E desejo também para os nossos colaboradores, né? Para quem está aqui com a gente acompanhando até agora, um ótimo 2026 para todos nós, que seja um ano de atingimento de resultados, de metas pessoais, metas corporativas de equipe e que estejamos cada vez mais atingindo nossos objetivos, curtindo o agora, presentes no agora, mas mais do que isso, assim, sempre em movimento, como é o caso desse programa. Então, muito obrigado a todos vocês. Até lá!